que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e hoje estou aqui no programa Graça e Paz para trazer até você uma palavra de encorajamento bíblico, né? Eu acredito que nós devemos unir a nossa fé a uma direção, para que a nossa fé não fique sem direção. E a única fonte que pode dar direção e orientação para a nossa caminhada em fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a única regra de fé e de prática para a nossa vida. Ou seja, nós entendemos que a fé precisa ter uma regra, precisa ter uma direção, para que ela não se torne um otimismo desinformado, uma esperança posta simplesmente no sentir. E esse é um dos caminhos mais rápidos para a decepção, para a frustração, para expectativas frustradas, né, em Deus e, quem sabe, numa religião que acaba ficando vazia. Então eu creio que a palavra de Deus ela é a direção para a nossa fé, para a nossa vida. E eu quero compartilhar com você hoje, porque não é apenas hoje, mas é uma prerrogativa natural do cristianismo que os cristãos vivam dificuldades, né? Embora vivamos numa fase que as dificuldades não são restritas aos cristãos, vivemos numa fase onde toda a sociedade tem sido colocada à prova, mas como nós que esperamos no Senhor, como nós que olhamos para a palavra de Deus e esperamos dela uma direção para a nossa vida, podemos ser orientados, podemos ser estimulados, podemos ser inspirados a passar por esse momento da melhor maneira possível. Eu quero convidar você a pensar comigo dois textos hoje. Dois textos que me mostram como nós podemos viver momentos como esse, né? E que talvez me expliquem, talvez tragam ao meu coração um entendimento para esse momento que nós estamos vivendo, o que esperar de momentos como esse. Eu quero trazer um momento na teoria e um momento na prática, né? Uma orientação de Jesus sobre as dificuldades e o apóstolo Paulo vivendo isso na sua própria vida. Então hoje eu vou trabalhar com dois textos rapidamente com você. Primeiro eu quero convidar você a ver comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 12, o Senhor Jesus Cristo dando um testemunho sobre João Batista, seu primo, né, uma grande referência, aquele que preparou o caminho do Senhor. Jesus diz assim no verso 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É um momento pedagógico, é um momento de ensino, é um momento de orientação para os seus discípulos. Jesus está falando, né, para os seus discípulos a respeito de João Batista, né? João Batista era um homem referencial, né, o último profeta do Antigo Testamento, que prepara o caminho para que Jesus viesse estabelecer a nova aliança, o pacto da graça que é feito nele, na pessoa dele, na obra dele. Mas ele fala algo sensível para mim e para você nesse momento que nós estamos vivendo. Sabe, como eu disse, a fé sem direção, ela toma vultos de simplesmente ser positivista, né, ou um pensamento positivo, ou uma fé desinformada que nos leva a olhar o mundo e o cristianismo a partir de óticas equivocadas. Sabe, aquela coisa de que nós somos cristãos e Deus vai defender a gente, nós não vamos passar por dificuldade, que nós não temos que sofrer, que nós não temos que passar por lutas na nossa vida, que os vales, que os desertos são coisas de Satanás. Não. A palavra de Deus em momento nenhum te isenta de passar por crises, de passar por lutas. Pelo contrário, ela te orienta e te prevê que você vai passar por lutas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. De onde vem esse bom ânimo passar pelas aflições? De nenhum outro lugar senão da palavra de Deus. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está orientando. Ele prevê o martírio de João e ele diz, olha, o que ele está vivendo, vocês vão viver também. Desde os dias de João Batista até agora,
o reino dos céus é tomado por esforço. Será que você entende essa palavra aqui? E quando ele completa dizendo, e os que se esforçam se apoderam dele, será que você entende o que Jesus está dizendo aqui? Qual é a premissa, qual é a intenção de Jesus com essa fala? Deixa eu te explicar rapidamente. Jesus está dizendo, aqui a palavra esforço, ela pode ser traduzida como violência. Ou seja, normalmente, aqueles que servem ao reino de Deus vão sofrer violência. É triste quando você vê a ordem se alterando na história, isso muitas vezes. Aqueles que servem a Deus fazem a violência. Aqui é uma inversão de valores. Na verdade, o reino de Deus ele é sofrido por violência. Ele é tomado por violência. A palavra esforço aqui, no seu original grego, traz a ideia de ser tomado por violência. Sofrer a violência para avançar. Ela avança em meio à violência. E foi o que João viveu, foi o que os apóstolos viveram, foi o que nosso Senhor Jesus viveu. O reino vai avançando, mas ele paga um preço por esse avanço. Ele sofrerá a violência. E aqueles que se esforçam, ou seja, aqueles que se permitem sofrer essa violência, eles se apoderam do reino de Deus, eles fazem parte, eles se tornam juntos, eles se tornam uma carne, um corpo. E para você viver o reino de Deus, ao que você foi chamado, você precisa se submeter ao esforço. Você precisa se submeter à violência. Talvez aqui, nos nossos dias, não uma violência física. Imagino que daqui a uns tempos para frente, sim. Mas, talvez hoje a violência seja não se adequar ao sistema. Talvez a violência hoje seja não estar dentro de uma ideologia que tenta dominar esse mundo. Uma globalização de pensamentos, de atitudes, de direções, de cultura, que são contrárias à palavra de Deus. E uma vez que você não se submete a isso, você é pressionado por esse sistema secular que tenta te afastar da palavra de Deus. E para você então viver isso, você tem que imergir nessa pressão, você tem que imergir nesse sofrimento, você tem que sofrer toda essa repulsa do sistema para poder estar no centro da vontade de Deus. Será que você está preparado para isso? Será que você está preparado para colidir com o mundo, com a cultura, com o sistema, com os confortos desse mundo? Será que você está olhando para esses dias como uma grande oportunidade de sofrer e avançar com o reino de Deus, se apoderar do reino de Deus? Ou você tem perdido o teu tempo murmurando, reclamando? Talvez pelas legítimas necessidades que você esteja passando, mas sem perceber que esse é o caminho que muitos homens de Deus trilharam. Então Jesus disse isso aqui. Jesus está prevendo o que nós vamos viver, o que nós vamos passar. Mas é interessante que a palavra de Deus ela não nos orienta somente de maneira teórica, mas a palavra de Deus também nos orienta de maneira prática. Os servos de Deus não se tornaram servos de Deus simplesmente porque guardaram uma teoria. Mas os homens de Deus de ontem, de hoje e de amanhã se tornarão referências não simplesmente por saberem, mas por viverem a palavra de Deus em suas vidas. E aí, paralelo ao que Jesus fala no Evangelho de Mateus, eu olho aqui para Atos dos Apóstolos. No capítulo 23, no verso 11. Paulo, depois de ter enfrentado todo o sinédrio, depois de ter sido açoitado, apanhado, vilipendiado, execrado de maneira pública por sua posição, por sua decisão por Cristo, ele está preso em uma cela em Jerusalém e o Senhor vem durante uma madrugada lhe confortar. Mas eu acho que o consolo e o conforto de Jesus, o encorajamento que Cristo faz a Paulo dentro daquela prisão em Jerusalém, não é um encorajamento que muitos de nós gostaríamos de receber. É aqui que o cristianismo faz uma separação entre aqueles que vão ao cristianismo por adesão e aqueles que vão ao cristianismo por conversão.
Pensa nessa palavra que eu estou te dizendo agora. Muitas pessoas estão aderindo ao cristianismo ou aderiram por adesão. Adesão cultural, adesão hereditária, adesão por interesse. Cultural porque a igreja tem muita coisa boa, sabe? Dependendo da igreja que você tiver, tem muita coisa legal, uma boa palavra, uma palavra de encorajamento, um lugar bom para você educar seus filhos, um lugar bom para você conhecer gente boa, um lugar bom para você arrumar uma namorada, arrumar um casamento, para você ter amigos ali, para você poder caminhar, embora isso não seja garantido, porque a maioria das pessoas que estão fora da igreja hoje foi porque se decepcionaram com as pessoas de dentro da igreja. Mas a igreja não é isso. Não é por isso que você deveria estar na igreja. Tem pessoas que aderem por uma cultura hereditária. Eu nasci ali, fui criado ali, estou aqui desde sempre, não sei o que é outra coisa e estou aqui. Eu entendo que isso é uma pressão cultural religiosa, mas também não é a razão pela qual você deveria estar na igreja. Tem pessoas que estão por interesse. A igreja é um bom lugar para você poder comercializar as suas intenções, sejam elas quais forem. A igreja pode ser um bom lugar para você estar por adesão, mas deixa eu te falar, você nunca vai ser o que Deus quer que você seja na igreja se você não estiver lá por uma conversão, por uma mudança na sua história, por uma guinada, por uma metanoia, por uma mudança de pensamento na tua vida. Você nunca vai dar o verdadeiro testemunho cristão sendo alguém que aderiu por uma razão cultural. Você vai dar o verdadeiro testemunho do nome de Cristo se você for um convertido de verdade. É por isso que a igreja tem tanta dificuldade de caminhar, de testemunhar, porque tem muita gente que está lá por adesão na igreja. E eu não tenho que julgar, eu não tenho que separar joio de trigo. E se você está fazendo isso, está errado. Você tem que fazer o que Jesus te chamou para fazer. Ser diferente, mudar de vida. Paulo estava lá, preso. Atos capítulo 23, verso 11. Leia comigo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também façais em Roma. Olha, isso aqui é extraordinário. O apóstolo Paulo está preso, cansado, sofrido. Talvez o que nós cristãos quiséssemos é que Jesus viesse e quebrasse tudo e nos tirasse daquela cadeia, daquele cativeiro e dissesse: agora você está livre para fazer o que você quiser, volta para a tua vida. Mas Jesus diz: não, coragem. O que você fez aqui em Jerusalém, você vai ter que fazer em Roma, e vai ser muito pior. Você vai se esforçar, você vai se submeter a uma violência, mas o reino, através da tua vida, Paulo, vai avançar. Sabe qual é o nome disso? Cristianismo. O cristianismo não é um monte de coisa que nós vemos nas igrejas. O cristianismo é isso aqui. É a tua capacidade, é a tua coragem de servir ao Senhor. E quando está ruim, Ele aparece e fala assim: olha, vai ficar pior, está dentro. Talvez você, olhando o contexto, perceba que Paulo não precisava. Paulo, diante do Sinédrio e depois, diante do procurador de Roma, ele apela para César. Ele escolhe se esforçar. E ele vai se apoderar do reino de Deus pelo seu esforço. Ele não vai fugir. Ele não vai inventar uma desculpa. Ele não vai inventar uma saída estratégica. Ele não vai se intocar. Ele não vai ser covarde, como muitos de nós somos, infelizmente. Mas aqui, Paulo vai se apoderar do reino, fazendo a vontade do seu Deus. Queridos, estamos vivendo um momento onde nós precisamos nos esforçar. Tenha coragem. Coragem para testemunhar a Cristo. Sabe, porque todo o cenário que nós estamos vivendo, ele está se configurando para o fim dos tempos. Toda essa crise global, ela vai exigir uma solução global. E a Bíblia fala de uma solução global que não virá através de Deus, mas que virá através do anticristo. Não uma verdadeira solução, mas uma pseudo-solução.
uma falsa solução. Talvez a última grande fake news da história. E muitos vão se enganar. E muitos vão ser levados pelo discurso encorajador do inimigo. E vão se afastar do Senhor. É nessa hora que nós precisamos estar atentos e tomar o reino por esforço. Nos permitirmos a violência desse sistema e saber, acima de tudo, que Deus está no controle. Porque toda vez que pensarmos que o anticristo se levantar, não tema, porque atrás dele já vem o Senhor, dominando e fazendo com que todas as coisas sejam consumadas conforme a sua palavra. Querido, que Deus te abençoe. Não quero te desanimar, mas eu quero te encorajar da maneira certa, com uma fé bíblica, com uma orientação bíblica, para que você olhe para essa palavra e deixe ela guiar você nesse momento. Estamos aí, na internet, no nosso canal no YouTube, fazendo as nossas lives. Amanhã, quinta-feira, eu vou fazer uma live sobre o anticristo e você é meu convidado. Que Deus te abençoe, que Deus oriente a sua vida, te encoraje com essa palavra, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, a graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.